Sábado tem simulado, domingo vocês têm que rever as como que fala? Vocês têm que rever o caderno de erro e os resumos inteligentes que eu mandei para vocês, né? Vocês têm esses dois para fazer, sábado e domingo. Não pode parar, não. Se vocês pararem, o INEP vem atrás de vocês. Vocês têm que acostumar agora, porque talvez dezembrão venha aí, vocês querem parar uma semana, né? E aí não vai poder. Se não estão estudando, estão se dedicando. Ano passado, eu não tive nem, como é que fala? Natal, Ano Novo, passei estudando. Só que estudando passivamente, igual eu falei para vocês. Eu estava estudando por vídeo, não fazia muita questão, vendo, não fazia resumo inteligente, fazia um resumo, vários resumos, e o que aconteceu? Eu reprovei. Aí, para 25.2, que foi essa que eu passei, eu mudei totalmente a minha forma de estudar. E graças a Deus deu certo. Bom, eu vou falando aqui, vou escrevendo no tablet, tá? Vocês vão falando aí, se tem alguma dúvida, se é alguma coisa, vocês podem ir vendo, porque eu estou transmitindo aqui pelo celular, e aí eu não vou conseguir parar e ver a mensagem, tá bom? Vocês podem perguntar se alguma dúvida vocês têm. Vamos começar hoje com temas chaves, né, em obstetrícia, e só o que o INEP cobra, né? O que vocês vão ter na prova de vocês. Vamos começar primeiro com assistência pré-natal, e depois eu vou fazer algumas questões de cada tema, que a gente tem 3 temas hoje, eles são bem compridos, mas a gente vai dar, assim, os pontos chaves para vocês, tá? Vamos lá na assistência ao pré-natal. O que a gente precisa saber na assistência ao pré-natal? Como se faz um exame físico, né, obstétrico, e a altura uterina, borda, como que faz essas coisas no fundo, né? Essas coisas aqui vocês vão precisar muito para a prática, né? Que é as manobras do fundo uterino. Mas primeiro eu queria falar com vocês, é porque essa parte aqui cai na prática. E não caiu ainda a assistência ao pré-natal, por se dizer dito, como que é uma assistência ao pré-natal, mas cai muito na puericultura, na prática. Só para eu passar assim por cima para vocês, que é uma assistência ao pré-natal. A gente vai fazer uma anamnese completa, né? Vamos investigar a última menstruação da paciente, vamos ver se tem regularidade menstrual na paciente, né? A gente vai ver também se ela usava contraceptivos, na primeira consulta também a gente vai perguntar quanta gesta, parto, aborto, cesárea, né, antecedentes clínicos, obstétricos e cirúrgico também. Vamos ver se ela já teve internações, medicações, se ela já teve alguma DST, se ela tem exposição a algum risco, né, alergia, se ela tem alguma alergia, se ela tem histórico familiar de alguma enfermidade, né, também tem que buscar também se ela usa substância, né, o histórico infeccioso da paciente, e o principal aqui, né, que a gente tem que sempre buscar é a vacinação, né, como que está a vacinação da paciente, porque tem algumas vacinas predictas justamente para a gravidez, né? Aí a gente vai fazer
os exames complementares, né, nessa paciente, a gente vai solicitar, na primeira consulta, a gente vai solicitar hemograma completo, né, a gente vai solicitar tipagem sanguínea também, fator RH, vamos fazer uma glicemia de jejum, também vamos fazer testes rápidos para esse paciente, vamos ver todas as ITS, né, que é a sífilis, HIV, hepatite, né, a toxoplasmose também, hepatite, agora que entrou a hepatite B, agora tem a C também, né, exame de urina, a gente tem que fazer urocultura, né, ultrassonografia obstétrica, para a gente ver, já vamos ver quais são as primeiras ultrassonografia que a gente tem que fazer para paciente. Vamos também pedir sempre um citopatológico, né? Vamos ter que pedir Papa Nicolau para essa paciente, também pesquisar se ela é parasitológico de fezes, e também agora que foi acrescentado, né, o HTLV, que é a nova a nova atualização agora de 2025. Então, isso tudo aqui é uma assistência ao pré-natal que a gente precisa fazer na primeira consulta dessa paciente, né? A gente vai ver, fazer a classificação de risco, se ela é gestante de risco, né? Habitual ou risco baixo também. A gente vai ver sobre as vacinas, né? A DTPA, hepatite B, a influenza, a COVID. Isso aqui tá mais aqui embaixo aqui, que eu coloquei para vocês, as vacinas, ó. Eu coloquei a DT, a complementar, né, vamos complementar com o esquema prévio, DTPA, aí a gente vai fazer ela a partir de 20 semanas, né, e a partir de 40 e pode fazer a segunda dose, né, até 42 horas, até 42, como que era? Até 42 dias após o parto, após o parto. Essa a segunda dose, né? Também vai ter a de COVID, a de influenza, a de hepatite B, né? Vamos complementar. E a do vírus sincicial, né? A do COVID também, elas são sensacionais, né? Se tiver na época. Se tiver no período de tomar essas vacinas, tá? Vamos fazer aqui os 10 passos aqui na assistência do pré-natal para vocês. Agora não é importante, mas já caiu no INEP, e tudo que cai no INEP, na prática ou na teoria, a gente se estuda, já caiu os 10 passos, né, da assistência pré-natal. Não precisa vocês saber agora, né, mas para modo de vocês, assim, talvez caia alguma questão, para vocês mais ou menos terem uma ideia de como que vai vir talvez uma questão de 10 passos. O que seriam os 10 passos para uma qualidade de um pré-natal, né? A gente vai fazer um pré-natal de início precoce. O que significa? A gente vai começar até 12 semanas, né? E aí a gente vai ver os recursos garantir os recursos para essa paciente, a gente vai fazer os exames oportunos, né? Vamos fazer também, vamos ter uma escuta ativa, vai poder fazer um transporte, assim, vou fazer o transporte dessa paciente, a gente tem que estimular para essa paciente um parto fisiológico, né? Vamos fazer um plano de parto para essa paciente. Ela tem que ter uma visita prévia também, conhecimento, todos os direitos, ela pode ver antes onde vai ser o parto dela. A gente vai ter que orientar a alimentação dessa paciente, o ganho de peso gestacional, a gente tem que falar também os sinais de risco da paciente, que ela tem também direito ao atendimento odontológico, né, e agendamento das consultas também. E no caso, a gente tem que fazer também, na primeira consulta, a suplementação, né, a suplementação. A suplementação seria que ela vai ter tomar dose de ferro, né, ferro mais ácido fólico, na verdade, ácido fólico, e agora foi acrescentado o carbonato de cálcio, né? Tudo que eu falei aqui, que os 10 passos da assistência do pré-natal, o que pode cair para vocês é esse aqui, a suplementação. É o ferro, o ácido fólico por 3 meses, né, que a gente já sabe, pode ser 3 meses antes ou 3 meses depois, e o carbonato de cálcio também. Não vai cair dose, mas pode cair assim, como pergunta para vocês. Tá.
vamos lá. Essas aqui são as consultas, né, que eu falei para vocês, os exames, mas aqui eu deixei aqui os exames separadinhos, vocês vão saber pelos exames aqui. Esse aqui que eu fiz para vocês é um resuminho simples, mas objetivo. Eu separei todas as questões que já caiu do INEP sobre assistência pré-natal e está aqui. Eu só quis falar para vocês sobre os 10 passos do pré-natal, sobre as vacinas e a, o como que vai acolher essa paciente, conforme, assim, para vocês entenderem mais ou menos como que tem que ser essa assistência ao parto. Tá, aqui, vamos já para as manobras obstétricas, né? Aqui, essa manobra obstétrica já caiu, são as manobras de Leopold, são as manobras obstétricas dessa paciente. Ah, vocês não podem esquecer que nessa parte aqui também tem os sintomas principais. A paciente pode ter náusea, vômito, né? E a hiperemesis gravídica, né? A hiperemesis gravídica ainda não caiu, mas é considerada hiperemesis gravídica quando tem uma redução do peso de até 5%, tá? Se não tem redução do peso, se a paciente não vomita muito, assim, não tem aquelas náuseas, aquele enjoo da, o enjoo da gravidez, é não considerado hiperemesis gravídica. Não caiu ainda, mas talvez caia, é só para nível de conhecimento mesmo para vocês. Então, a gente vai fazer aqui para essa paciente, ela já vai ter as manobras de Leopold, né, que a gente vai fazer, que já caiu no INEP aqui, o que é as manobras de Leopold? Você vai poder gravar com esse mnemônico aqui, SPY, que é a situação, apresentação, a altura do, do bebê e a insinuação, né? Então, vamos lá. O primeiro tempo, que é a situação, vai avaliar o fundo uterino. Essa parte cai muito, cai muito assim, como forma de questão aqui. Já caiu uma questão aqui que eu vou mostrar para vocês depois. O que é a situação? Vou mostrar aqui para vocês. A situação, ela vai avaliar o fundo uterino. O que é o fundo uterino? Você vai colocar as duas mãos, você vai estar olhando para a paciente, né? Vai colocar as duas mãos no fundo do saco uterino, que vai mostrar para você se o feto está na longitudinal, né? Aqui, se está em longitudinal. Você vai avaliar se ele está transverso, oblíquo ou longitudinal. A segunda manobra, né, é a posição. O que você vai fazer na posição? Você vai colocar as duas mãos no lado do útero e você vai ver que dorso que tá o feto em relação ao hemiabdômen do dorso da mãe, né? Você pode ver se o bebê está direito, esquerdo, anterior ou posterior. O, o terceiro tempo, que é a apresentação, você vai ver se ele está cefálica, se ele está pélvica, ou se ele está aquele outro fórmica, né, que eles falam também. E esse terceiro tempo aqui é o único que avalia com uma mão só, né? Com uma mão, você vai avaliar esse terceiro tempo. Você vai fazer com a mão em garra, na pubis, abaixo da pubis, você vai ver se peloteia ou não a cabeça do bebê. O quarto tempo vai ser a insinuação, né? Você vai ver se o feto está com as duas mãos, você vai avaliar, você vai colocar como enfiando assim na pelvis da paciente, você vai ver assim insinuação do feto com relação ao plano de Lee. Você pode avaliar. E também você vai avaliar se ele está encaixado ou não. Aqui, o quarto tempo, você pode avaliar até aqui, ó, até se ele chega na espina ciática da mãe. Esse é o plano de Lee. E os demais planos de Lee, você vai fazer o toque, né, vaginal, você vai avaliar que está as espinas ciáticas, você vai avaliar se ele está no plano de Lee mais 2, o mais 4, que é aqui que o plano de Lee mais 2
ele já pode já estar encaixado, já vai desencadenar parto, e você já pode, qualquer coisa, se a mãe for primigesta, né, já tem a indicação por fórceps. Tá. Agora, que a gente falou, por que que isso é importante? Porque já vou mostrar para vocês aqui que caiu uma questãozinha, né? Ó, caiu uma questãozinha no Revalida INEP 2022, mas aqui eu deixei bem resumidinho para vocês saber, caiu só uma questão, mas só para vocês saber quais os tempos a ser avaliado, né? Rapidamente, que isso vocês precisam saber de cor e salteado e como faz a avaliação para a prática, para agora não é tão importante assim. As vacinas que eu falei das 20 semanas está aqui, a DTPA, Covid, influenza, hepatite e do vírus. A, a primeira consulta que a gente vai fazer para essa paciente aqui, a gente vai avaliar a, a idade gestacional pela ultrassonografia, ou também a gente pode fazer aquela conta de Naegeli, né? Aquela conta de Naegeli que você vai ver os dias que da última menstruação, mais 7 vezes 9 meses, né? Vezes os 9 meses que você vai fazer, e mais 7 menos 3. A conta, na verdade, é assim, mas eu faço vezes 9 porque é 9 meses que a paciente vai estar com útero gravídico, mas essa conta é essa aqui, na verdade, para vocês. A conta de Naegeli. Isso aqui vocês não precisam saber agora, é só para nível de conhecimento, para prática também. O primeiro trimestre, você vai sempre medir a altura uterina, né? A dinâmica uterina, a gente vai avaliar quando a paciente tiver com as contrações, você vai avaliar a dinâmica uterina com as mãos espalmadas no fundo uterino, né? Você vai ver quantas contrações que essa paciente apresenta, você vai ver a durabilidade e vai contar e controlar as durações dessa contração em 10 minutos, né? O número de consulta, eu deixei aqui para vocês, a nível de conhecimento, saber o mínimo de consulta que a paciente tem direito e tem que fazer é 6 consultas, até 28 semanas é mensal, de 28 a 36 semanas é quinzenal, e maior ou igual a 36 semanas, quinzenal. Essa aqui já caiu, tá? Caiu como pergunta. Essa aqui já caiu como pergunta. As manobras de Leopold já caiu como pergunta. Todo ano cai as vacinas como pergunta. E a dinâmica uterina não caiu ainda, mas para nível de conhecimento para vocês saberem. As ultrassonografias obstétricas já caiu como pergunta, tá aqui, a obstétrica a gente vai fazer a primeira até 11 semanas, que a gente vai avaliar a idade gestacional, né? A morfológica a gente vai fazer do primeiro trimestre de 11 a 13 semanas, a morfológica de 18 a 24 semanas, essa aqui é para a gente ver se tem as cromossomopatias, né? E o ecocardiograma fetal de 24 a 28 semanas para a gente avaliar a vitalidade fetal. E vamos avaliar também a migração da placenta, né? A migração da placenta aqui, porque vocês sabem que até 31, 32 semanas, a placenta migra para o fundo uterino, né? Vai ficar no fundo uterino, e aí vai ter aquela famosa placenta do McDuck, do Kant, né? Que é a placenta fetal, e ela vai migrar para o fundo uterino. Se ela não migra para o fundo uterino, a gente tem uma placenta prévia, né? Que é o famoso, aquela placenta prévia que ela pode ser marginal, ela pode ser oclusiva total, semi-oclusiva, e a oclusiva total a gente sabe que é cesárea absoluta, né? Indicação de cesárea absoluta, esqueci até a palavra. Então é isso, gente, para dar uma lapidada assim por cima assim sobre a assistência do pré-natal, os 10 passos, aqui as manobras de Leopold e os planos de Lee que eu
já falei para vocês, e esses aqui é o que vocês têm que saber, sim ou sim. Já mostrei para vocês o que caiu na questão. Esse aqui já caiu em várias questões, que são os exames da primeira consulta. Tipagem sanguínea mais o fator RH, o exame de urina mais urocultura. Eu fiz com mnemônio com testa, mas geralmente são 10 exames, né? Você faz 5, 5. Eu gravei assim também, são 5 exames normais, que são o hemograma completo, você vai fazer exame de urina, urocultura, né? Aqui, toxoplasmose, né? E glicemia. Aqui vai ser as 5 sorologias. As 5 sorologias, você tem que fazer HIV, sífilis, HTLV agora, né? E hepatites B e a hepatite C. Esses são os exames fidedignos que a gente precisa fazer, são 10 exames ao total. Na primeira consulta é esse, e os outros exames que a gente vai fazer, já caiu vários também, como pergunta, de 24 a 28 semanas a gente tem que fazer a famosa tolerância de glucose oral, né? No terceiro trimestre, a gente vai repetir as sorologias, né? O HIV e a sífilis, vocês sabem que eles são marcadores e até 6 meses eles podem positivar. A urina e a urocultura é para prevenção de parto prematuro, né? A gente vai ter que fazer de novo, novamente. E aqui nas 37 semanas, a gente tem que fazer a cultura para a profilaxia, né? Vamos fazer a cultura, que é o suave vaginal, suave anal. A gente vai fazer essa cultura para o agente, o estreptococo, né, do grupo B, do estreptococo galeishia, estreptococo B, hemolítico B. Nossa, eu me confundo tudo com isso aqui. Mas é o A, o B. O B, por que B? Porque ele está presente ali, pode estar presente nas fezes também, pode ter contaminado, e isso vai gerar o quê? Uma ruptura prematura de membranas, pode gerar também infecção e também pode anteceder a um parto prematuro. Vocês não sabem na prova se caiu o B eu sempre faço que é o B de bunda, tá? Então é mais fácil para gravar. O A é o que geralmente vai pela via oral, né? Que é o via oral, que é o famoso lá da pediatria, que vai causar. Olha, já estou entrando em pediatria já. Vai causar aquele a glomerulonefrite, não tem? No bebê, na criança, mas isso aqui é para outra hora, é outro assunto. Só para vocês saberem que esse agente, ele é muito sem vergonha. Tá. Se a paciente estiver em trabalho de parto, né, e ela teve a ruptura prematura de membrana, e a paciente não fez a cultura, não sabe, é desconhecido e é menor de 37 semanas, a gente vai fazer o tratamento com penicilina cristalina. Por que penicilina cristalina? Porque a penicilina cristalina é a única que ultrapassa, né, a barreira hematoencefálica. Então, a gente tem que tratar a paciente e prevenir, né, as sepsis neonatal, que é o que acontece, as infecções neonatal, que é o que acontece geralmente no bebê, assim que ele nasce, né, pelo canal vaginal. Se for por cesárea, não precisa, tá, de fazer essa profilaxia aqui. Você só vai fazer mesmo a cefazolina, né? Que é o normal que se faz em toda a profilaxia para cirúrgica, né? Cirúrgica. Então, eu estou escrevendo feio. A cefazolina, que é a profilaxia cirúrgica, é 2 gramas, né, EV, se durar mais que 4 horas o parto, que eu duvido muito, que eu já participei de várias cesáreas e duraram, o máximo que durou foi 1 hora e meia. Geralmente, em 40 minutos, já tá resolvido a cesárea na paciente. Então, só faz uma dose mesmo de profilaxia para essa paciente. Vocês entenderam até aqui, gente? O resumão que eu fiz para vocês? O que é importante vocês saber, o que não é?
Tem alguma dúvida? Abre aí o áudio que eu não tô olhando aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem. Falem agora ou se calem para sempre. Tá, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, eu fiz uma questão nova, né? Que eu sou dessas. Vamos lá, vamos participar. Eu quero que vocês participem. Vamos responder essa questão aqui. Mulher de 25 anos, primigesta, vai para a primeira consulta de acompanhamento do pré-natal na unidade básica de saúde, né? Ela foi para a primeira consulta. Ok. A primeira consulta, tá. Ela tem 25 anos, primigesta. Sua idade gestacional pela menstruação é de 10 semanas, refere enjoos, por vezes com vômito, perdeu um pouco de peso desde que soube que está grávida. Até aqui, tem algum problema? Não, né? Perdeu o peso. Você tem que avaliar se o peso é até 5% do peso corporal total que ela perdeu, né? É isso que você tem que avaliar para considerar essa mãe com hiperemesis gravídica. Tá. Ela tem tido sonolência, tontura com escurecimento visual com relativa frequência, melhorando ao se deitar por alguns instantes. Não toma café da manhã, pois está sempre atrasada para o trabalho, fazendo apenas 2 refeições, almoço e jantar. Apesar da gestante ser a gestação ser desejada, ela e o marido têm tido discussões frequentes e acha que, em parte, por culpa dela, pois está com pouca paciência com o marido, chorando por qualquer motivo, mesmo com motivos insignificantes. Até aqui tá normal? Tá normal, né, gente? A gente sabe que todos os hormônios das mulheres vai mudar conforme ela tá grávida, né? Elas vão estar mais chorosas, elas vão estar com os hormônios à flor da pele, né? Então tá, ela tá com medo que seu casamento acabar em separação. Aí, o exame físico, o peso está 61, né? De altura, 1,64, com pulso de 80. O médico explica que o médico explicará que a paciente que vamos explicar o que para essa paciente? Que eu falei para vocês das primeiras consultas. Por isso que eu fiz um resuminho, né? Da assistência ao parto, porque ainda não veio essa questão, mas pode vir. Os enjoos são comuns, mas como ela tem vômitos com perda de peso e tontura, será necessário a internação por alguns dias para a hidratação e medicação intravenosa no hospital. Um nutricionista orientará a dieta. Vocês acham que é preocupante o caso dela, com o peso de 61 para 1,64, o IMC dela não está alterado? Precisa de uma internação, uma hidratação e medicamento? Não, né, gente? Vamos analisar a B. Esses sintomas são próprios da gravidez e a orientará quanto à dieta correta e fracionada. Se for necessária, será encaminhada para um nutricionista. As alterações emocionais são comuns na gravidez. Se não houver melhora, necessitará de uma avaliação psicológica. Então, aqui eu coloquei o resuminho para vocês nessa questão, porque são os sintomas próprios da gravidez, está correto? Orientará quanto à dieta correta e fracionada. Por quê? Porque ela está tendo vários enjoos, né? Enjoos e vômitos. Então, o que você vai falar para essa paciente? Só uma dieta, né? Orientar ela a fracionar a comida, não ingerir comida com líquidos, né? Por causa dos enjoos nas primeiras consultas, né? Que ela vai referir enjoo. Qual é a parte predominante quando acontece os enjoo? Vai, pode acontecer das 9, 13 e até 16 semanas. A parte predominante que vai acontecer esses enjoo são 13 semanas, tá bom? E vai durar até 16 semanas. Durou mais que 16 semanas, já não é considerado hiperemesis gravídica. Emesis gravídica. Aí sim poderia ser considerado já como emesis gravídica. Então, a resposta aqui, por enquanto, só até nós temos a resposta da letra B, né? De tudo que eu avaliei para vocês. A C, perder peso na gravidez não é normal? Não, né? É normal sim, pois ela nas primeiras, por apresentar esses vômitos, ela pode perder peso. O que eu falei para vocês que não pode passar de 5%, né? Em relação ao IMC.
A D. Dos sintomas apresentados podem ser considerados próprios da gestação, exceto as tonturas e a sonolência? Não. As tonturas, as sonolências também são frequentes da gestação. E se você tem que encaminhar ela com um especialista? Não, né? O nutricional e o psicólogo aqui, a gente só vai é, tratar essa paciente depois de 30 dias, se esse choro e esse mal-estar, essa tristeza for persistente, tá, gente? A gente vai mandar para o psicólogo, se ela tiver esse choro maior a 4 semanas, né? Aí a gente vai mandar para o psicólogo, e o psicólogo vai avaliar como que está o psicológico dela, vai fazer algum acompanhamento com ela, multidimensional, igual eles falam, né? E aí vai ser avaliado essa paciente. Então, por enquanto, não também a D. Vamos ver aí. Os sintomas apresentados são comuns na gravidez por causa da queda dos níveis de progesterona que ocorre após a implantação embrionária, o que também leva a alterações emocionais. Não é a progesterona, né? Que é a causadora disso aqui, né? Nós sabemos que o causador desses sintomas, essas coisas, é o estrogênio. Então, a resposta mais bonita e que eu expliquei para vocês agora foi a resposta B. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida nessa? Eu acho que essa aqui é fácil, né? Só para nível de conhecimento. Eu quis começar do comecinho, porque como hoje é a primeira aula de obstetrícia que a gente está tendo, vai ter os outros temas ainda, né? Que são as doenças clínicas, né, na gravidez. Então, vai ter mais temas ainda. Agora, vamos lá para as manobras de Leopold. Como que ela veio no INEP? Uma primigesta com 24 anos de idade comparece à consulta médica de rotina de pré-natal com 38 semanas. Relata dores em cólica associadas às contrações uterinas. No exame obstétrico, apresentou dinâmica uterina positiva e após as manobras de Leopold, notou-se o dorso à direita. Ó, já falou que dorso à direita. Com polo cefálico na pelve, conforme a figura a seguir. A partir dessa informação, a situação, apresentação e posição do feto são, respectivamente, a situação cefálica. Ó, vocês acham que é o quê? Situação cefálica? Lógico, né? Então, tá cefálica. Mas a situação a gente vê se ela a situação, a gente analisa se ela tá cefálica ou a gente vai ver ele com o M-abdômen da mãe? O que vocês acham? Que se é cefálico ou é longitudinal que a gente vai avaliar? Em qual tempo que a gente vai avaliar se ela é cefálica? A primeira é situação, a gente vai ver se ela está longitudinal, né? Se para a gente avaliar se o feto está cefálico, é na terceira. Vocês não podem esquecer isso, tá vendo? Cefálico. Que esse deslize aqui é a terceira manobra. Então, a gente sabe que situação é a primeira manobra. Então, a gente sabe que situação ela tem que ser longitudinal. Então, a A e a B tá errado, porque a situação, se ela tem que ser longitudinal, aqui o grau de encaixamento que tem que ser cefálico, né? Então, a gente já exclui duas questões. Então, vamos mais para a gente descartar a questão. Situação longitudinal, apresentação cefálica, agora tá certo, né? A gente vai avaliar no terceiro período aqui, que é a apresentação, ela vai estar cefálica. Ok, os dois tá certo. Esses dois tá certo, esses dois tá certo. Variedade de posição, occipito direita posterior, né? Occipito direita posterior. E aqui, mesmo que você não sabe avaliar se a mãe está na posição direita ou esquerda, aqui a gente sabe que é direita e aqui a gente sabe que é esquerda. Mas mesmo que vocês não soubessem aqui, olha aqui o que falou a questão. Porque a D falou naso esquerda anterior. Ok. O bebê tá com a cara pro lado esquerdo? Não tá, né? A gente vê que ela tá para a direita. A carinha do bebê, do feto, tá para a direita. Mas se vocês não soubessem olhar o lado do abdômen da mãe
com relação ao hemitórax do bebê, vocês poderiam vir aqui na questão, olha. A questão falou dorso à direita. Então, você sabe que o bebê vai estar, então, o occipito direita pode ser posterior ou anterior, do jeito que quiser, mas aqui falou occipito direita, você procura na questão para que dorso que ele está e coloca o dorso daqui e procura na questão, entendeu? Aqui falou esquerda, aqui a gente sabe que o bebê não está para a cara esquerda. E também já falou aqui na questão que ele notou o dorso à direita. Então, você já sabe que se a gente avaliar nas manobras de Leopold, vai fazer em relação ao corpo da mãe. O corpo da mãe, você sempre vai estar direcionando a cara do bebê. Entenderam? Se vocês não entenderam, fale. O terceiro que é a apresentação, né? O primeiro é a situação. Situação, posição, né, que tá onde está o dorso. Aí, o terceiro é a apresentação, se está cefálico, se está transverso, né? E o quarto, você vai avaliar o grau de encaixamento, né? É isso mesmo. Uhum. Se ele está insinuado, né, na pelvis ou não, né? Se está naquele grau do plano de Lee que eu falei para vocês, né? Entenderam? Certo. Sim, sim. Então, essa manobra e isso aqui, é bom você já um pouco familiarizar e não esquecer. Isso dá um trabalhinho depois para aprender como que faz isso na prática. Mas não se É assuste. até bom na prova, assim, quando vem até a figura, né? Quando vem a figura. Geralmente vem a figura, graças a Deus. Vamos para outra questão, então, que eu falei para vocês que cai na prova. Aqui, questão 3. Gestante de 22 anos, gesta 1. Gesta 1 é gestação, tá? Quanta gestação que ela teve, quantos partos que ela teve. Gesta 1, parto 0. Com 20 semanas, 20 semanas pela data da última menstruação. Data da última menstruação. Isso significa DUM. Sempre vai vir na parte da medicina DUM, tá? Até na prática. Confirmada na ultrassonografia precoce. Então, que ela quer dizer que ela fez uma ultrassonografia aqui precocemente, que é a ultrassonografia que eu falei para vocês, de 11 a 13 semanas, né? Que é o fidedigno para a idade gestacional. Tá. Comparece à consulta de pré-natal, refere estar assintomática ao exame físico, a altura uterina está de 20 centímetros, batimentos cardíacos fetais está 148 batimentos por minuto, os movimentos fetais estão presentes. O cartão de gestante mostra uma ultrassom do primeiro trimestre para datação. Tá. Qual o exame de imagem indicado nesse momento? A paciente está com 20 semanas. Quando a paciente tem 20 semanas, qual o exame que a gente vai dar para essa paciente? Qual exame? Qual exame toca? Ultrassom. 20 semanas já está no segundo trimestre, né? Isso. Sim, segundo trimestre. Primeiro trimestre, né? Menor a 20 semanas. Aí, segundo trimestre já está maior a 20 semanas. Não, 20 não, são 18 semanas aqui. 18 semanas. Ok. Ultrassonografia obstétrica para avaliar o crescimento fetal e líquido amniótico. No segundo trimestre, a gente avalia o crescimento fetal? Não, né? A gente vai avaliar, como que está a situação do bebê em relação se ela tem cromossomopatias, né? E vai avaliar a vitalidade fetal. AB, ultrassonografia morfológica do terceiro trimestre, indicada entre 18 e 24 semanas. É essa? O que vocês acham? Ou é uma ultrassonografia de urgência que a gente vai fazer apenas em caso de dor ou sangramento? Isso nem existe, né? Nem é fidedigno das primeiras consultas. Ou a gente vai fazer AD, nenhum exame adicional, pois já foi realizada a ultrassonografia do primeiro trimestre. Não, né, gente? Eu mostrei aqui para vocês que são três ultrassonografias, né, que a gente tem que fazer. A morfológica no primeiro trimestre,
no segundo trimestre a 18 e 24 semanas, e um ecocardiograma fetal de 24 a 28 semanas. Esse aqui é fidedigno, tá? Que é pelo Ministério da Saúde, tá? Vocês não confundam, não confunda se a paciente tiver, claro, se a paciente tiver alguma restrição, claro que vai ter que fazer mais, mas esses aqui são preconizadas, tá? É protocolo. O que tem que fazer? Protocolo, 28 semanas, consultas mensais. Protocolo, 28 a 36 semanas, quinzenal. Isso já caiu. 36 semanas, semanal. Protocolo, ultrassonografia morfológica, 11 a 13 semanas a primeira, no segundo trimestre, 18 a 24 semanas, e a terceira, que é o ecocardiograma fetal, de 24 a 28. Então, aqui a nossa resposta é a B, né? Vamos fazer uma morfológica do segundo trimestre, indicada Isso. entre 18 e 24 semanas. Vocês estão entendendo? Que agora vamos passar por um teminha bem mais difícil. Sim, já quero fazer até mais questão desse tema. Já vai ter, já. Eu vou colocar para vocês no simulado de sábado, tá? Para vocês praticarem. Simulado de sábado vai ter as questões das aulas que a gente deu na semana. Vou tirar aqui essas corriqueiras que eu faço, porque depois eu vou mandar esse documento para vocês. Porque esse aqui é o resumo do que já caiu nas provas e o que já precisa saber, tá bom? Vamos lá, doenças clínicas que acontecem na gestação. Quais são as doenças clínicas que acontecem na gestação? Geralmente, elas são caracterizadas pelas as hipertensões, né? Diabetes, tem mais doenças? Quais são isso? Então, todos os distúrbios hipertensivos, né, que a gente vai avaliar, diabetes gestacional, as outras doenças também infecciosas que a gente vai avaliar na gestacional são as ITU cai bastante no INEP, cai bastante as ITU, e também a gente vai ver toxoplasmose, AIDS, né, todas aquelas, as enfermidades de isomunização, quando tem o fator RH também tiver diferente, né? Vai cair várias questões. Mas esses aí, eu vou tirar um dia só para a gente ver esses temas, tá? Sobre esses 10 exames aí que a gente faz na paciente. Toxoplasmose, HIV com gestação. Vamos lá, então. Aqui para esse tema aqui, que ele é mais curto, que eu já gastei bastante tempo explicando o outro. Doenças intercorrentes na gestação. São os distúrbios hipertensivos, ou síndromes hipertensivas, que a gente pode falar, né? Síndromes hipertensivas. O que são? A pré-eclâmpsia, né? O que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é a hipertensão mais proteinúria de 20 semanas. A eclâmpsia, o que a gente pode caracterizar com a eclâmpsia? A eclâmpsia é a pré-eclâmpsia mais as convulsões. A hipertensão crônica, que também pode causar na paciente. O que é uma hipertensão crônica? É uma hipertensão arterial menor a 20 semanas. Ela não... a hipertensão crônica, ela é sem proteinúria. Se a hipertensão crônica, ela tiver proteinúria ou alguma coisa, ela é uma caracterizada já sobreposta. É uma hipertensão agravada, né? Por a pré-eclâmpsia. Também tem a hipertensão gestacional, né, que é uma hipertensão sem proteinúria, que a gente descobriu depois das 20 semanas. Aqui eu fiz um resuminho para vocês das hipertensão crônica, que é o aumento da pressão arterial, 20 semanas, sem outros achados. Qual é a caracterizado com a sobreposta, a pré-eclâmpsia após 20 semanas? Quais são os achados, né, que a gente pode se dizer que essa paciente está com a pré-eclâmpsia, está com eclâmpsia, está com a sobreposta? Eles são esses achados aqui, ó, proteinúria ou piora da proteinúria, né? Ou piora da proteinúria, já tem a proteinúria de maior a 300 gramas, né, miligramas na urina.
E aí, ou vai piorar essa proteinúria. Também pode ser classificado como uma disfunção uteroplacentária, também a lesão de órgão-alvo materno, a necessidade de aumento de antihipertensivos, que essa daqui é uma hipertensão arterial crônica já, né, que a gente vai ter um aumento dessa hipertensão dos níveis pressóricos, tá? A hipertensão gestacional, que é o aumento da pressão arterial após as 20 semanas, sem nenhum outro achado. A paciente que tem hipertensão gestacional, o parto dela pode se fazer até 39 semanas e 6 dias. Eu mandei a tabelinha para vocês, né, dessa semana lá para vocês, que a doutora Tamile estava explicando para vocês, né, o parto, até quantas semanas tem que se fazer. Mas você me pergunta, por quê? Por que após as 20 semanas? Alguém sabe? Que é a pergunta? Por que após 20 semanas, que é caracterizado como a hipertensão gestacional? Alguém sabe? Não, né? Vamos lá. Lembro. Então, por que que é após 20 semanas? Porque a... O que foi? Tô danado. Por quê? Ocorre as ondas de invasão troflobástica aqui na placenta, essas invasão da trofobástica, elas vão acontecer a primeira onda de 6 a 12 semanas, né? E a segunda onda vai acontecer de 16 a 22 semanas. Eu não sou muito boa com fisiopatologia, não, mas eu estou tentando explicar aqui para vocês. Quem é boa para explicar essas coisas, que é a doutora Ingrid, né? Mas eu vou tentar falar para vocês. E o que acontece, então? Quando ocorre na pré-eclâmpsia, por que que só após as 20 semanas? Porque a pré-eclâmpsia vai ocorrer a segunda onda que acontece da invasão trofloblástica vai estar diminuindo, ela vai estar diminuída, e ela não vai ter essa segunda onda, ela vai estar ausente. E o que que vai acontecer com essa segunda onda ausente? Vai acontecer uma isquemia placentária, né? Uma lesão endotelial. E o que que acontece quando tem a lesão endotelial? A famosa triada de Virchow, né? A lesão endotelial vai aumentar a ação dos vasopressores, né, que vai aumentar os tromboxanos, né, que vai ter que vai diminuir a prostacyclina, né, e os óxidos nítricos, e isso vai causar o quê? Uma vasoconstrição nas artérias. Por isso que vai acontecer esse espasmo arteriolar aqui, e a mãe vai ter aumento, né, o aumento da permeabilidade vascular com edema. E aí ela vai aumentar a pressão arterial dela após as 20 semanas. Por quê? Porque faltou a segunda onda de invasão de troflobásticos ali, né? E essas invasões do troflobástico, que vai acontecer a primeira onda nas 6 semanas e a segunda onda nas, nas 6 a 12 semanas e 16 a 22, vai acontecer o quê? Essas invasões servem para diminuir a pressão arterial, porque a como que eu posso falar para vocês? A vaso, elas vai fazer uma diminuição nessa ação dos vasopressores. E como essa segunda onda que foi ausente, o que que aconteceu? Não vai ter essa diminuição da pressão arterial. E isso vai acontecer que faça essa vasoconstrição. Por que que eu sei disso? Porque que eu tive que decorar isso aqui? Porque era uma das perguntas do meu grado, tá? Mas era só para vocês aprenderem. Eu não sei como que eu lembro isso até hoje, mas tá bom. Meu grado, eu me formei, tem 9 meses de formado, e olha, quando você estuda bem, você lembra das coisas. Então é isso, gente. Eu quis explicar um pouquinho para vocês dessa profusão da vasoconstrição da placenta, mas também pode acontecer o quê? Uma má placentação, pode acontecer um estresse oxidativo, uma suscetibilidade genética, né, de aumentar essa pressão arterial, tem vários fatores que pode estar ocorrendo para essa pressão arterial dessa paciente estar aumentando. O alto risco dessa paciente
No lípara é um alto risco de acontecer. É, a gemelar também pode acontecer, essa hipertensão gestacional. Gemelar, nulípara, obesidade, hipertensão crônica, diabetes mellitus 1 e 2, doença renal também pode acontecer, várias doenças autoimunes também, que mais? E também quando a paciente teve muita gestação, multípara, né? Que não vai acontecer aquela invasão a segunda onda da invasão do troflobástico, que diminui a pressão arterial, já vai estar com déficit. Tá, vamos ao que interessa. Pré-eclâmpsia. Após as 20 semanas, ela pode ser caracterizada com a pressão arterial 140 por 90, pode ter proteinúria ou não, pode ser proteinúria ou não, porque a pré-eclâmpsia já não é mais a classificação se ela tem proteinúria ou não, tá? A maior, sim, acima de 20 semanas, já não é considerado mais só pela proteinúria, tá? Aqui, ela vai ter uma proteinúria, também pode estar adicionada à disfunção de órgãos-alvos, né? A disfunção dos órgãos-alvos, o que é? É um comprometimento hematológico ou hepático, neurológico, renal, placentário e até causar edema pulmonar nessa paciente. É isso que são as disfunções de órgãos-alvos que perguntam na prova. Isso aqui é bom vocês saberem, que exames e tal. A classificação que eu coloquei aqui para vocês, ó, ela tem essa classificação com sinais de deterioração clínica laboral ou sem sinais de deteriorização clínica, que são as disfunções aqui que eu expliquei para vocês. Sem sinais de deteriorização, ela pode ser resolvida em até 37 semanas. A mulher está com a hipertensão gestacional, né? Pode ser resolvida até 37 semanas. Se ela tiver com uma pressão arterial leve, com a pressão arterial menor de 160, 110, e sem sinais clínicos, né, laborais. Essa pressão aqui, gente, é o que caracteriza com uma pré-eclâmpsia grave, tá? Com sinais de deteriorização. Porque agora não fala mais grave, leve, não tem mais essa classificação. Agora, a classificação que mudou do ano passado para esse ano é só com sinais de deteriorização ou sem sinais de deteriorização. A com sinais, que é a clínica, pode ser laboratorial, a pressão arterial necessariamente tem que estar 160, 110. Ou essa, ou a sistólica, tá? Ou a diastólica. Não necessariamente precisa estar as duas, tá bom? E pode estar com ou sem sintomas. Só a pressão arterial elevada, ou a sistólica ou a diastólica, já vai considerar ela como um deterioro, tá? Sinais de eminência de eclâmpsia, ou sineclâmpsia. Quais são os sinais da eminência de eclâmpsia que eu falei para vocês? A eminência de eclâmpsia é a eminência de eclâmpsia, ela pode se caracterizar com a pré-eclâmpsia já grave. E a eclâmpsia vai ser considerado as convulsões mais a pré-eclâmpsia. Eu vou fazer um resuminho, que essa parte é bem complicadinha para vocês entenderem. Aqui, tá também, a gente pode falar também da síndrome HELP, que também já caiu muito nas perguntas do INEP. A síndrome HELP, o que é a síndrome HELP? A síndrome HELP nada mais é que os exames laboratoriais, né, que a gente vai fazer nessa paciente. Vai ser a hemolis, né, aqui o HELP, o H de hemolis, o E, o EL, esse EL de elevação, né, elevação das enzimas hepáticas, e o P de trombocitopenia, que é o quê? As plaquetas. O aumento das plaquetas, diminuição, na verdade, diminuição da plaqueta. Qual é a diminuição? Ela tem que estar menor a 100 mil.
essas plaquetas aqui. E a gente vai classificar ela com síndrome HELP. Oligúria também pode ser considerado, ela tem que estar em 24 horas, ela tem que urinar menor a 500 ml, né? Uma insuficiência renal aguda, que é o quê? A creatinina tem que estar maior a 2 a 2 a 1,2, e também a gente pode ter a classificação da desidrogenase lática, né, que eles falam, que pode estar maior a 600 mol. Esse aqui é uma tabelinha que eu vou mandar para vocês precisam assim ou assim decorar isso aqui. Sabe por quê? Porque talvez a paciente está normal. Ela pode estar normal, mas ela tá acontecendo, ela pode estar com os exames laboratoriais todos alterados, né? Sem nenhuma alteração clínica. E aí, o que a gente tem que fazer com essa paciente? A gente tem que fazer a resolução imediata da gestação, tá bom? A síndrome HELP resolver imediatamente, não importa a idade gestacional dessa paciente. Vou tomar água, porque eu falo demais. E a dor torácica também, você pode classificar ela, por quê? Por que na dor torácica? Porque é, essa paciente pode estar tão anasarca, né? Ela pode estar, ela pode estar deixando tanto líquido que ela está causando um edema agudo de pulmão, né? Por causa da hipertensão arterial e porque ela está tendo uma oligúria menor de 500 ml também. Então, aqui eu coloquei para vocês. Cesariana, se a alteração da vitalidade fetal, a gente vai fazer uma hipertensão de difícil controle, um sangramento espontâneo ou uma instabilidade materna, que a gente tem que fazer o quê? Salvar a mãe, né? O parto vaginal, a gente pode fazer, se a paciente tem hipertensão gestacional, pode fazer, mas a vitalidade do feto tem que estar preservada. Para vocês saberem isso, a gente tem que fazer a cardiotocografia, né? Até aqui, alguma dúvida, gente? Vou fazer um resuminho melhor para vocês depois, porque esse aqui era mais para mim dar aula para vocês mesmo. Tá, vamos lá então para a resolução imediata da gestação. Aqui eu coloquei aqui embaixo, coloquei bem certinho para vocês. Resolução imediata da gestação, que é quando tem a eclâmpsia, a sineclâmpsia ou a síndrome de HELP, né? Também se faz uma desproporção placento-pélvica, também faz na hipertensão grave ou refratária ao tratamento, que não se resolve com o medicamento. Qual o medicamento que a gente pode dar nessas pacientes? Vocês sabem? Qual o medicamento que a gente dá na paciente? Alfa-metildopa? Metildopa, sim, mas ela chegou lá na resolução da gestação. Ela está com a pressão 160, né? 110. Qual o medicamento que a gente vai dar para ela na emergência? Você já tem que saber isso, ó. Sulfato de magnésio? Hidralazina. O sulfato de magnésio a gente vai dar também, mas aqui eu estou falando em relação à pressão arterial, né? A gente vai dar, para a pressão arterial, a gente vai dar hidralazina, né, 5 miligramas IV 20 por 20 minutos, né, a cada 20 minutos para 5 miligramas vai diminuir essa pressão arterial. A gente pode também dar nifedipina, que não tem aqui no Brasil, ou a gente pode substituir também pelo labetalol, né, que é 20 miligramas. Aqui, já vou falar do sulfato de magnésio aqui, na conduta com sinais de deteriorização, e eu vou falar para vocês quais são os parâmetros que você vai usar. Também a gente vai ter aqui, a gente vai fazer a resolução se as alterações laboratoriais progressivas, né, uma insuficiência renal também progressiva, no caso, se a paciente tem edema agudo de pulmão comprometido, né, com comprometimento
com cardíaco, o que vai acontecer? Ela tem um edema agudo de pulmão e está comprimindo o coração dela, né? Isso está causando aquela famosa dor torácica, dor torácica. Então, pode também acontecer um hematoma ou uma ruptura hepática. Essas são as principais complicações, né? Essas são as principais complicações ou alterações da viabilidade fetal. A gente vai estar resolvendo essa gestação imediata. Aqui, eu vou colocar aqui para vocês a conduta, que é esse lado aqui. A conduta com sinais de deteriorização. Sulfato de magnésio mais hidralazina. EV, se a pressão arterial, 160 por 110. O sulfato de magnésio aqui, a gente tem... o método que a gente usa é o Zuspan, que é o mais comum, né? Que a gente usa. Qual é? O ataque, a gente vai usar 4 gramas, né? Intravenoso, e a manutenção é de 1 a 2 gramas por hora, né? IV, e pode ser também por bomba de infusão. O que a gente vai considerar aqui nessa paciente para a gente aplicar o sulfato de magnésio? A gente tem que sempre ter à beira-leito o gluconato, né? O gluconato de cálcio. Já vou explicar aqui para vocês o porquê. A idade gestacional, se a paciente estiver com a idade gestacional menor a 23 semanas, a conduta compartilhada, você vai explicar o risco, né, elevado desse paciente, desse bebê não ter um bom prognóstico de vida, né? Se ele estiver com idade gestacional de 23 a 36 semanas, a gente vai fazer uma vigilância intensa, né, nesse bebê, nesse feto. A gente vai fazer uma cardiocotografia ou uma ultrassom morfológica ecodoppler nesse bebê. Vamos avaliar essa paciente. Se a idade gestacional for de 34 a 36 semanas, a gente vai avaliar o risco-benefício dessa paciente, né? Para a gente fazer o sulfato de magnésio. Por quê? Porque se tem instabilidade materna ou se tem uma condição fetal muito insegura, a gente vai resolver essa gestação, mesmo que se ela tem hipertensão, pré-eclâmpsia ou hipertensão arterial. Se a idade gestacional dela for maior a 37 semanas, a gente vai resolver a gestação com controle obrigatório, tá? A gente vai controlar a cada 1 hora. A gente vai controlar isso aqui, reflexo patelar, a frequência respiratória e a diureses. Por quê? Porque essa paciente pode apresentar sinais de intoxicação. E essa intoxicação é pelo sulfato. Você pode ver que tem uma questão do INEP que fala que essa paciente teve essa intoxicação, que o reflexo patelar dela estava ausente e a respiração estava menor a 16 respirações por minuto, e a diurese estava menor que 25 ml hora. Essas são consideradas uma insuficiência renal, né? Uma intoxicação por sulfato de magnésio. Pode também acontecer uma oligura, uma nefropatia prévia também nessa paciente, mas o que a gente tem que fazer aqui? Suspender o sulfato de magnésio e aplicar na hora o gluconato de cálcio. Eu não coloquei aqui para vocês, mas eu vou colocar aqui. Aplicar o gluconato de cálcio nessa paciente. Esse gluconato de cálcio, sempre quando a gente for ter esse gluconato vai fazer esse método do Zuspan, que é o mais comum aqui no Brasil, ou de Pritchard, que eles falam, né? Tem 3 métodos. Tem o Pritchard, tem o Zuspan e tem o Cibai. Então, a gente usa mais o Zuspan. Se a gente for fazer esse método do gluconato de cálcio, o sulfato de magnésio nessa paciente, a gente tem que ter do lado da cama o gluconato de cálcio. Por quê? Por causa dessa intoxicação. Aí você vai suspender o gluconato de cálcio, suspender o sulfato de magnésio e aplicar o gluconato de cálcio, que é o antídoto, né? E pode também acontecer
as complicações maternas nessa gestação, que pode ser uma eclâmpsia, pode ser a insuficiência renal, um AVC, né? Um óbito materno também pode acontecer nessa paciente. É todas essas complicações que a gente tem que estar observando. Aqui eu já falei para vocês, né, da síndrome HELP, que aqui que eu falei, ó, o gluconato de cálcio é a 10%. Eu estava escrevendo aqui, eu pensei que eu não tinha colocado na diapositiva. Eu coloquei sim, tá aqui. A síndrome HELP eu coloquei aqui para vocês, as medidas dos parâmetros, que é a hemólise, que você vai ver pela desidrogenase lática, que é maior a 600, né? O esquizócito, que é o esfregaço, né? Pelo esquizócito que eles falam, que pode ser refratário 2 vezes mais. A bilirrubina dessa paciente está maior que 1,2. A aptoglobina pode estar menor a 25. Hemograma menor a 8 miligramas decilitro de hemoglobina, né? Nessa paciente. Isso aqui estão todos os parâmetros, gente, da síndrome HELP. E você tem que resolver e estabilizar essa paciente e resolver na hora essa gestação. A plaquetopenia eu já tinha falado para vocês, né? Que é a menor a 100. Menor a 100, ela já tem uma trombocitopenia, né? Se ela tem menor a 34 semanas, você vai tentar complementar com essa maturação pulmonar. Vai fazer exames laboratoriais a cada 6 semanas. Se a paciente está instável clinicamente, você vai fazer a resolução após 4 horas. Por quê? Porque por causa da maturação pulmonar que a gente vai correr o risco para tentar salvar essa criança. Mas, se menor a 34 semanas, menor a 23 semanas já é bem um pior pronóstico, né, que eu tinha falado para vocês sobre a gestação do bebê, mas que sim ou sim tem que resolver a gestação. Alguma dúvida, gente? Sobre as intercorrências na hipertensão arterial? Tá bem embolado aqui, né? Depois eu vou fazer um resuminho melhor para vocês. Aqui, vamos lá para a questão, então. A questão gestante, essa daqui é do Revalida INEP, mas eu acho que eu que fiz essa daqui. Vamos lá, gestante de 39 semanas, gesta 4, parto 3, de 12 semanas de gestação, ela está com 12 semanas. Comparece à primeira consulta de pré-natal na atenção primária. A paciente é hipertensa crônica há 2 anos, faz uso de losartana e apresenta índice de massa corporal com um IMC de 35 miligramas, 35 quilopesos, né? Então, ela está com obesidade, né? A partir de 35 já podemos considerar com obesidade. Encontra-se assintomático, isso aqui é importante. Considerando esse contexto, assinale a conduta inicial e a avaliação a ser realizada. A. Suspender losartana e iniciar metildopa e aspirina. Realizar a pesquisa de lesão de órgãos-alvos. B. Manter losartana e iniciar AS, solicitar exames para avaliar a função hepática. Ou a C. Suspender losartana, indicar avaliação cardiológica detalhada. Essa aqui a gente já pode até riscar, não se faz, né? Cardiológica em 12 semanas. Manter losartana, realizar pesquisa de hipertensão secundária. Qual seria a resposta? Olha só, eu fui tão... a gente já sabe que não pode, eu não sabe, na verdade, que eu não tinha falado ainda, que eu quis trazer aqui. Se a gestante, ela tem 12 semanas, ela tá com hipertensão arterial menor a 20 semanas, então ela já pode ser considerado uma hipertensão arterial crônica, certo? Ela já tem essa hipertensão arterial. Ela usa losartana? Ok, usava, mas na gestação não pode usar losartana mais, é contraindicado. Você tem que passar para essa paciente o que a Bruna tinha falado para vocês, a metildopa.
você tem que tratar essa paciente com metildopa. E aqui na A, tá, nasceu, já tinha riscado ela, né? Você vai suspender, manter losartana na B? Não, manter losartana não. Na A, suspender losartana e iniciar metildopa e aspirina, né? Lembrando que a aspirina só pode até 36 semanas, após isso já não pode, porque ele é um antiplaquetário, e aí vai causar o quê? Uma hemorragia purpural nessa paciente quando ela for fazer o parto ou a cesárea, né? E a gente tem que fazer essa questão aqui. Vamos realizar a pesquisa de lesão de órgãos-alvos, que é o resuminho que eu coloquei lá para vocês. Alguma dúvida nessa questão? A questão 5, a nova. Uma gestante com pré-eclâmpsia com sinais de deteriorização clínica. Por que eu trouxe essa questão? Porque ainda, depois que mudou agora em junho, ainda não caiu essa questão com deteriorização clínica, tá? Eu trouxe essa questão para vocês já estar familiarizados. Ela está recebendo infusão de sulfato de magnésio durante a monitorização. A enfermeira observa que a paciente frequência respiratória é de 10 respiração por minuto. Aqui, ó, já está entrando nos parâmetros, né? Menor a 16 já é considerado grave, né? Respiração, reflexo patelar e diminuição da diurese de 15 ml hora. A conduta imediata, o que a gente vai fazer nessa questão aqui? Aumentar a dose? Deus me livre, né? Manter a infusão e administrar furosemida? Vamos manter a infusão? A gente tem que suspender a infusão. Suspende a infusão de sulfato de magnésio e administra gluconato de cálcio a 10%, certo? Dosagem sérica de magnésio e aguardar. Pode aguardar, a paciente já está com 10 respirações por minuto, já está com reflexos patelares ausente, a perna já nem se movimenta mais. Então, a gente não vai aguardar resultado nenhum, né? A gente tem que aplicar o antídoto. Certo? Outra questãozinha aqui para vocês matar essa questão. Gestante com 37 semanas, previamente normotensa, apresenta pressão arterial de 165 por 115. Vocês já sabem que eu falei para vocês, a sistólica ou a diastólica, né, maior que 160 ou maior que 110, já é considerado, né, pré-eclâmpsia. Então, aqui já está aumentado as duas. E também está constatando aqui, ó, que é em 2 ocasiões, e o intervalo de 4 horas. Esse é o intervalo, tá, gente? Que a gente está fidedigno para essa paciente aqui, para a gente fazer esse diagnóstico. Não há proteinúria em nova amostra isolada. O que eu falei para vocês? É independente. A proteinúria já não classifica mais se não entra mais na classificação de deterioro, tá? É independente. No entanto, os exames laboratoriais mostram plaqueta de 90 mil. Olha só, a síndrome HELP aqui, ó. Na verdade, esse é o P, né? A plaqueta do HELP. A creatinina, 1,4. Aqui, ó, a insuficiência renal aguda. Qual o diagnóstico e a conduta? Hipertensão gestacional? Hipertensão crônica, pré-eclâmpsia com sinais de deteriorização clínica? Claro, né? Ela está com 37 semanas, então, vamos classificar ela já, o que a gente está apresentando aqui, ela está com 37 semanas, já classifica ela com deterioro e vamos classificar ela, se ela tem deterioro, é pré-eclâmpsia. A gente já arrisca a hipertensão crônica e a gestacional. Agora, vamos ver se é a C ou a D. A C, pré-eclâmpsia com sinais de deteriorização clínica ou laboratorial, o que a gente vai fazer? Internação, sulfato de magnésio, hidralazina, resolução da gestação mediante a estabilização da paciente?
Vamos estabilizar a paciente primeiro, tá, gente? E resolver a gestação. A gente não pode ter uma morte fetal e também uma materna. A gente sempre tem que levar, mesmo que a paciente esteja ruim, a gente sempre tem que estabilizar ela para ela levar ela para o centro cirúrgico para resolver essa gestação, porque a gente tem que salvar que a prioridade é a vida da mãe, infelizmente. Então, aqui já tá, matei a questão para vocês, né? Eu quis trazer tudo o parâmetro aqui para vocês estudarem depois, é uma questão nova. Eu quis trazer todos os parâmetros aqui para vocês já gravar na cabeça, que a pré-eclâmpsia é um sinal de deterioro, pode ser clinicamente ou laboratorial, tá? A clínica, você já sabe, laboratorial já está aqui. Internação, a gente sempre vai fazer o sulfato de magnésio mais a hidralazina e resolver a gestação. Pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade? Não, né? Ela já está com a síndrome HELP aqui. Uma questão facinha, só para vocês pegar mesmo nos pontos chaves. Ficou alguma dúvida? Certo? Gatona, sua explicação foi magnífica. Muito obrigada, viu? Eu tinha muita dúvida nesses temas. Certo agora? Agora vocês pegaram bem, né? Gestação. Agora não tem como mais errar, não, é? Eu ia dar, gente, já passou minha hora, mas eu iria dar diabetes na gestação. Mas como sempre eu falo demais, era 3 temas que virou 2. Mas eu quis dar bem para vocês a assistência ao pré-natal, porque são temas que é puericultura. E como vocês podem avaliar, na questão, na 2025, veio muita puericultura de criança, de amamentação, como que guarda leite, e ainda não tinha vindo a puericultura da primeira gestação, né? As consultas das primeiras gestação. Então, é uma aposta minha para a próxima a próxima prova vai vir na 2026.1, vai vir sim ou sim uma questão dessa da assistência ao pré-natal, tá bom? Porque eles gostam muito dessa questão. E eu vou deixar essa diabetes gestacional para a próxima aula, tá? Toxoplasmose, HIV na gestação e também sífilis na gestação, pode ser? Porque já vai dar 9 horas, né? E vai ficar muito tarde para vocês. Mas era rapidinho, tá vendo? A diabetes na gestação é mais decoreba, eu coloquei aqui a tabela para vocês e já tinha 2 questões e ia acabar também. E aqui era a mensagem final. Olha, gente, não existe ambiência, um mentor ou um método que vai funcionar se você não desenvolver sua mente. Você pode, você consegue, eu sou aprovado. O que acontece com a nossa mente? A gente tem que produzir pensamentos positivos, porque tem um estudo que tem vários estudos na neurociência que as células, quando estão com um ambiente calmo, tranquilo, com um ambiente positivo, menos negativo, o seu corpo produz menos cortisol, menos prostaglandina, você inflama menos a pele, você até elimina um câncer das suas células se você ter uma mente, desenvolver uma mente capaz que você vai pensar que você consegue, uma mente positiva. E também você tem que fazer que as suas metas funcionem. Se você colocou na cabeça que você vai passar na prova 26.1, então passe nessa prova, faça o que você tiver possível. Faça o seu possível e impossível para você passar, porque a matéria difícil de hoje é o diferencial seu de amanhã, é a sua vaga. Tá bom, gente? Tenham ânimo, força, não desistam, não desanimam. Tenha ânimo, força que vocês vão conseguir. Você ora como se tudo dependesse de Deus, mas você vai estudar como se tudo dependesse de você, tá? Que na hora Deus vai fazer você lembrar das questões que você estudou, do que você estudou, Deus vai fazer você lembrar. Mas como você Deus vai fazer você lembrar se você não estudou, né? Como que vai lembrar das coisas? E outra coisa, Deus faz você lembrar, não muda a questão, treina gabarito, treina questão, treina questão, treina. Se acostuma com o método do INEP, que vocês vão longe. Eu não quero
eu sempre quero bater nessa tecla, fazer questão, treinar a mente, treinar suas metas. Cuida de você, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu coração, não deixa as coisas ruins e sempre tenha pensamento positivo. A espiritualidade aqui, digamos que é 50%, tá, gente? A fé é o que move as pessoas. Não, pode ser fé em periquito, papagaio, cachorro. Lá na Índia tem um Deus para cada, né? Pode ser qualquer. Você tem a sua espiritualidade com o seu Deus, independente da religião, tudo funciona. O ser humano foi movido à fé, né? Então, haja pela fé e estude, tá? Não dependa só da fé, quer dizer. Viva pela fé, mas estude. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, menina, Gardênia. E essa aula vai ficar gravada, tá? Para vocês. E a próxima aula eu vou trazer para vocês os outros 4 teminhas que eu falei aqui, que cai muito também. Sífilis, toxoplasmose, cai muito. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, galera.